Oi pessoal, bom dia. Eu iniciei esse vídeo com vocês para poder falar mais um pouco do meu relato de pós-operatório de mastopexia com prótese com o Dr. Moisés de Mello. Hoje é dia 8 de janeiro de 2026 e eu preciso mostrar para vocês as condições que está o meu peito nesse momento e relatar um pouco para vocês do que está acontecendo e vem acontecendo, para que as pessoas vejam que o que eu tô passando não é brincadeira e vejam o tipo de profissional que é essa pessoa, esse cirurgião. Porque eu não me julgo nem mais como profissional, porque é uma pessoa que faz o que ele tá fazendo comigo, não é uma pessoa profissional, nem ética e nem humana, porque ninguém abandona o outro na condição que eu estou e pode se julgar dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês como meu peito está nesse momento. Aqui. Olha, aqui a gente tem o ponto em questão que abriu, mas não tá focando. Tá vendo? Ainda tem condição de fechamento, não fechou ainda. Mas tá fechando, graças a Deus. Só que eu tô com outro problema, que é esse aqui de cima. Tá vendo? Todos esses pontinhos que vocês estão vendo com essa pigmentação, tanto esse, quanto esse, quanto esse aqui. Quanto esse aqui também do cantinho. São pontos roxos que ele... Inclusive, ele retirou na última vez que eu estive com ele. Ele me aplicou anestesia e retirou. Que estão expulsando, estão inflamando. E eu não sei o que fazer, porque embaixo tá fechando, mas em cima, tá vendo? Tá abrindo. Sem contar que eu já tirei fio daqui, um fio transparente, um pedaço. E daqui de baixo eu tirei um pedaço de fio mais ou menos desse tamanho. Daqui dessa região de baixo. Um fio transparente. E isso na hora de higienizar, na hora que eu passo o produto pra higienizar, ele veio na minha mão. Esse fio. Então aqui são essas as condições que estão no meu peito hoje. Então, eu vim aqui pra poder relatar e atualizar vocês dos últimos acontecimentos, que não tá sendo fácil. Eu tô ainda utilizando a pomada que ele escreveu, higienizando com o produto que ele me deu na última consulta. E desde o dia 26 eu recebi uma notificação dele, do WhatsApp. Eu tava solicitando pra ele um laudo pra mim do meu afastamento, porque eu tô com meu peito ainda aberto e eu não posso voltar para minhas atividades laborais. E solicitando esse laudo. E ele ficou de me ligar, porque agora ele só trata as coisas comigo por telefone, ligando. E no dia 26 ele me ligou, ele não consegue falar comigo, eu tento fazer o retorno, eu não consigo falar com ele. E aí, por fim, ele resolve me mandar mensagem, coisa que ele também não tava fazendo faz tempo. E aí ele relata que recebeu uma notificação do escritório de advocacia dele, que viu meus vídeos no YouTube. E solicita que eu tire, me dá um prazo de 24 horas pra eu tirar, porque senão ele vai me abandonar. Assim. Ele não, em momento nenhum, ele tenta retratar o que tá sendo dito. Em momento nenhum ele me chama pra conversar sobre o que tá acontecendo, sobre a minha insatisfação, sobre minha opinião como paciente do que tá acontecendo. Porque se eu vim pra cá pra poder expor isso, é porque uma tentativa de conversar e verbal não existiu. E, em momento nenhum, com toda a petulância dele, ele simplesmente me dá 24 horas não, minto. Me dá 1 hora de relógio pra remover os vídeos. E eu falo pra ele que eu não vou remover merda nenhuma, não vou remover nada. Inclusive, eu vou fazer mais. Porque enquanto eu estiver insatisfeita, eu vou expor isso aqui na rede social. Porque é o único meio que eu tenho, é a única voz que eu tenho. E hoje eu sei que eu não fui a única que ele fez isso. Hoje eu tenho relatos de outros pacientes que aconteceram a mesma coisa. Eu tenho relato não só de uma, nem de duas, mas umas 5. E é só você pesquisar no juiz a fundo, o CPF dele, que você vai achar os erros médicos que ele responde. Então, eu tô tentando ainda trabalhar uma edição de vídeo pra poder mostrar os prints das conversas, porque eu tenho print, eu tenho áudio, eu tenho tudo. Eu não tô inventando coisa na minha cabeça, eu tô falando, e mesmo que eu estivesse só falando, sabe? Eu sou paciente, eu tenho voz.
E então, eu falei pra ele que eu não vou retirar vídeo nenhum, e aí ele simplesmente sumiu. Um outro dia eu mandei mensagem pra ele, pra poder me mostrar as condições do meu peito, da evolução do meu peito. Hoje é dia 8, mas dia 5 eu fiz um mês de pós-operado, e ele mentiu. Essa semana eu mandei mensagem e aí eu me dei conta que eu estou bloqueada. A mensagem não chegou no WhatsApp dele. O telefone que ele usa para poder conversar com os pacientes, a mensagem não chegou. Então, assim, ele me proíbe também. É porque vou falando, vou lembrando. Ele me proíbe de entrar com qualquer funcionária dele no WhatsApp ou mensagem. Ele me proíbe tudo, me abandona, vira as costas. Me ameaça de que eu sou uma menina muito inteligente e que se eu fosse eu tirava os vídeos. Porque eu vou responder um processo. Eu falo pra ele que eu não tenho medo de responder o processo. Eu tô só praticando minha liberdade de expressão. Isso é constitucional, eu não tô fazendo crime nenhum. E se existe uma cláusula abusiva de 20 mil que ele me coagiu a assinar, ou eu assinava ou eu não operava, de novo, pra ele fazer o que vocês viram, então eu não operava. E se existe uma cláusula de 20 mil, eu não tô um pouco me mexendo. Quem vai decidir isso não sou eu nem ele. É um profissional que estudou anos e está gabaritado no cargo dele para poder julgar esse tipo de coisa. Eu só queria, mais uma vez, expor o que tá acontecendo comigo. Eu fui abandonada. Diante disso, eu recebi uma notificação essa semana do escritório do Diante das Contas, uma notificação extrajudicial falando novamente, formalizando o que ele me disse, que ia entrar com uma ação com base na cláusula fulaninho, uma cláusula sem vergonha, de que eu não posso expor qualquer coisa de negativo do profissional. Ou seja, você assina um termo que você, se estiver insatisfeita, você tem que ficar calada. Entendeu? Ele faz besteira, ele tenta te calar, e você fica calada. Insatisfeita, calada. Porque falar pra ele não adianta. Entendeu? Porque a tentativa de conversar não existe. E agora nem isso mais existe, porque fui bloqueada. Tô paciente, gente. Esse negócio não é porque ele fez isso com meu marido. Quando meu marido começa a manifestar as indignações dele, ele proíbe o marido de ir lá, ele bloqueia meu marido, ele faz tudo isso com meu marido. Agora ele tá fazendo comigo, porque sou paciente dele, tô com o peito aberto ainda. Então, assim, o CRM vai ficar sabendo disso, porque eu já preparei todos os textos para poder enviar isso pro CRM. CRM, ele solicita que seja feita uma carta de próprio punho, então eu tô providenciando essa carta e assinar para poder enviar, porque isso é ilegal. Entendeu? Abandono de paciente. Eu não posso fazer isso. O meu conselho não me permite eu fazer isso. E o conselho também não permite ele fazer isso. Entendeu? Quem tá entrando com a ação é ele, não sou eu. Entendeu? Então, mais uma vez, esse é o tipo de profissional. Ele faz as coisas dele, deixa os pacientes dele insatisfeitas, entendeu? Porque eu tô insatisfeita com o que eu tô acontecendo. Com o meu estético, com o meu físico, com o meu emocional, entendeu? E ainda ele coage as pessoas, ameaça, e agora ele bloqueia, ele abandona. Entendeu? Então pensem 2 vezes antes de procurar um profissional desse, um cirurgião plástico. Porque, olha, não tá sendo fácil, tô vivendo isso há quase 1 ano. Minha primeira cirurgia foi 15 de maio, entendeu? Eu refiz tudo de novo com o mesmo profissional. Eu confiei novamente nele. E eu fui abandonada. Eu queria ter visto um vídeo desse, de alguém relatando, porque na época que eu pesquisei não achei nada. Ele esconde tudo. Ele ameaça as pessoas, ele encobre, ele faz tudo por baixo dos panos pra ninguém expor o que tá acontecendo. Depois que aconteceu, que eu fui pesquisar a fundo no JUS, que eu comecei a achar as pessoas que foram vítimas dele. Entendeu? E se eu tivesse visto um vídeo desse, jamais tinha operado com um cirurgião desse tipo. Como é que o cara faz algo de errado em você, te reopera porque você estava certo? Não tinha que ter reoperado. Aí reopera e agora te abandona, te ameaça, te coage, e outras inúmeras coisas que eu também não vou entrar nesse mérito porque tem muita coisa por baixo desses panos que vocês não sabem. Entendeu? Porque eu tenho vergonha de falar. Porque é vergonhoso. Então, esse é o tipo de profissional que ele é. Eu não vou me calar. Não vou. Eu tenho intenção de trazer pra vocês aqui conteúdo de outras pessoas que passaram pela mesma coisa, que estão dispostas a falar o que tá acontecendo. Entendeu? E eu não vou me calar. Não vou. Enquanto eu tiver
condições de expressar o que eu tô sentindo para que outras pessoas vejam. E não caia nesse mesmo erro. Eu vou expressar. Porque ele trabalha com uma imagem, ele trabalha com um nome. E ele zela por isso. Como é que ele zela por isso? E me abandona. Porque eu tô me sentindo abandonada. Eu não sei se esses pontos vão sair, se eles vão ficar inflamando e vão abrir, e se vai ser porta para uma outra contaminação nesse peito. Mas eu não posso falar pra ele. Vou ter que procurar um outro profissional. Um outro profissional pra poder cuidar do que ele fez. Isso se outro profissional quiser pegar esse tipo de coisa, porque é uma cirurgia de alguém que já tá em andamento, já correu. Vou ter que procurar um profissional pra poder tratar a minha saúde mental, porque não tá boa. Meu nível de estresse tá lá em cima, eu não consigo dormir direito, eu sinto dor, entendeu? Eu não posso falar nada, eu não tenho que relatar as coisas. Mas, existe uma coisa que meu pai sempre me ensinou, meus pais e meus tios, que a justiça daquele cara lá de cima, ela não falha. Ela não falha. Isso que ele tá fazendo comigo é desumano. E tudo que se faz em terra, em vida, se paga em vida. E esse cara deve pagar, porque não é certo isso, gente. Não é certo. É antiético, é antimoral, é se imaginar. Você tá na condição de médico e abandonar seus pacientes. Então é isso. Eu venho trazendo mais relatos do que tá acontecendo. Agora, pelo visto, a tratativa não vai ser mais com ele. Vai ser só com os advogados. Mas eu vou continuar expondo aqui. E ao longo do tempo, eu venho expondo os detalhes do que vem acontecendo. Porque você vê que nos vídeos anteriores eu não tinha estrutura emocional nenhuma pra nada. Nada. E continuo não tendo muito. Mas graças a Deus tô melhorando. Então, vai ser um trauma infinito pra mim. Porque eu vou ter que conviver com isso aqui no meu peito. Vou ter que conviver com essa situação. Mas, mais uma vez, tudo que se faz aqui, se paga aqui. E eu creio muito em Deus. E Deus vai cuidar de mim, já que Ele me abandonou. É isso.